Apoiadores culturais do programa Construção em Alta. Predileta Imóveis, localizada na Avenida Independência, em frente à Regla. Você quer comprar, vender ou alugar teu imóvel? Entre em contato pelo fone 549-9637-9095. Estilo Nobre Italínia. A Estilo Nobre Italínia é a loja de móveis planejados exclusiva. Você que deseja reformar os ambientes de sua casa ou mobiliar seu imóvel, procure a Estilo Nobre Italínia, em Garibaldi, na Avenida Independência 352, no centro. Fone 54-3462-3674. E em Farroupilha, na Rua Júlio de Castilhos 1331, no centro. Frisa, há 20 anos consolidada no mercado. Na Frisa, você encontra soluções completas para todos os estágios da sua obra: acabamentos, louças e metais, revestimentos, porcelanatos, piso vinílico e laminado, tubos e conexões hidráulicas Tigre. Soluções em climatização com tecnologia de ponta? A Frisa tem. Atendimento personalizado, amplo showroom, acompanhamento técnico em obra, trazendo soluções completas. Ligue e agende sua visita. Fone 3462-1525. A Futura Luz, fundada em 2014 em Bento Gonçalves, é referência em iluminação. Com vasta experiência, oferece produtos exclusivos e modernos de alta qualidade, desde soluções em iluminação e material elétrico até o desenvolvimento de projeto luminotécnico. A empresa se destaca pela inovação, testando os melhores LEDs e acompanhando todas as etapas dos projetos de iluminação. Atende residências, indústrias e estabelecimentos comerciais, garantindo projetos personalizados e eficientes que atendem às necessidades de seus clientes. Stone Mármore e Granitos, especializados em acabamentos alto padrão. Contate pelo fone WhatsApp 54999967018. Total Cred, especialista em crédito, financiamentos habitacionais, consórcios, créditos consignados e muito mais. Ficou interessado? Entre em contato e faça sua simulação pelo fone 54999616147. Total Cred, localizado na Galeria Milani, em Garibaldi. Programa Construção em Alta, todas as terças-feiras às 19 horas, aqui na Rádio Conexão FM. Boa noite, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Construção em Alta. Eu sou o William Pilati, da Predileta Imóveis e Altair Imóveis. E todas as terças, a gente conecta a você as principais tendências e novidades do universo da construção e do design. Se você é apaixonado pelo setor e quer ficar por dentro das melhores dicas, não deixe de nos acompanhar. Siga @podcast Construção em Alta no Instagram e YouTube e fique por dentro de todos os nossos conteúdos. Estamos ao vivo, aqui na Rádio Conexão FM 87.5. E também pelo Facebook da rádio. Então, mande sua mensagem, participe do nosso bate-papo. Hoje estamos recebendo Cecília Torquato, da vamos de novo. Pegoso Arquitetura. Bem-vinda, Ceci. Resumindo, né? Ela fez difícil. Conta um pouquinho da tua história, como chegou na arquitetura, como começou. Primeiramente, boa noite. Segundo, obrigada pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho. Na verdade, me formei ali início de 2018. Então, são 7 anos já na área, no mercado, atuando. Agora em carreira solo, totalmente solo. E atualmente estou fazendo mais parte de interiores do que propriamente questões de arquitetônico mesmo, né? Uhum. Tenho mais arquitetura de interiores e gosto bastante também da área de luminotécnica. E por que arquitetura? Como é que foi a escolha? Então, na verdade, eu poderia pedir até música, né, no programa aquele, porque iniciei com nutrição, depois eu troquei para publicidade e propaganda, daí eu fui para arquitetura. Na verdade, o meu avô, eu sou da cidade de Farroupilha, né? Uhum. Então, o meu avô, ele meio que fez um curso na época pelo Correio. E ele que projetou grande parte hoje dos edifícios de Farroupilha, né? Os mais antigos, né? Então, o que ele fazia? Ele desenhava plantas, lógico, mas ele também fazia parcerias com as construtoras para desenhar os prédios. Então, o que a gente chama hoje de render, que é o 3D do prédio, ele fazia toda essa parte.
Então ele Legal. tem, sei lá, um número enorme de prédios lá que ele que desenhou. Inclusive no meu Instagram tem um destaque lá que é a história, que daí tem todos os desenhos dele, que ele desenhava e ele tirava foto, né? Então eu digitalizei meio que todos os desenhos dele e daí hoje tem guardado, né? Aí acho que daí foi Aí deu uma iluminação de vida, assim, disse, não, vai lá fazer arquitetura que tu vai acertar. E daí foi mais ou menos isso. Tu já tinha o caminho, né? Só tu não tava achando ele certo, né? Tava startado. Exatamente. E aí, depois de se formar, tu trabalhou dentro de uma operação não só de projetos, isso? Sim, sim. Tá. Vamos dar boas-vindas também pro Renan. Renan é nosso parceiro aqui do programa Construção, Renan da Futura Luz. Bem-vindo aí, Renan. Boa Conta noite pro pra pessoal todo aí mundo. quem é a Futura Luz, quem não ouviu a tua presença aqui nos outros dias. Então, a Futura Luz é uma loja de Bento Gonçalves, que atende a região toda, né? Então, atende Farroupilha, Caxias, Litoral, Porto Alegre. Hoje é uma loja que já tem 9 anos consolidado, indo para o seu 10º ano, né? E hoje a gente está aqui de novo com o William, né? Que foi convidado, né? E a gente dá boas-vindas ao programa que a gente escuta direto, né? Maravilha. Vamos falar um pouquinho dos projetos, Ceci, e também um pouquinho da tua estrutura hoje, né? Tu tá em carreira solo, hoje tu trabalhas atendendo qual região, como é que funciona? Basicamente, principalmente é Farroupilha, né? Mas já tenho projetos em Garibaldi, Novo Hamburgo, Rio de Janeiro, também já fiz alguma coisa. Mas Caxias do Sul, mas a maior parte é Farroupilha ainda. E aí, do projeto de interior, como é que chega até você? A pessoa chega, ela te diz, quero um projeto, quero um ambiente, tu vai atrás de todas as informações, como é que é, se tu tiver que detalhar o teu trabalho aí, como é que tu faria? Como é que tu detalha ele? Geralmente as pessoas adquirem, então, uma casa, um apartamento, né? E aí procuram um agente arquiteto, né? Para fazer esse caminho. É até interessante falar que seria legal também a gente participar dessa parte de escolha, às vezes, também do apartamento, que isso também, às vezes, influencia bastante. Geralmente, o cliente chega e já com o apartamento comprado, e aí já... Sim, já não dá para mudar muita coisa. Isso aí. Mas, quando chega nessa etapa, né, a gente tenta fazer sempre o melhor possível ali, né? Geralmente, é difícil eles te chamarem para fazer um ambiente ou outro. Geralmente é um contexto todo, né? A maior parte é o apartamento todo, a casa toda, enfim, né? E hoje os projetos que tu pega, eles estão, vamos dizer assim, o imóvel está em construção ou os imóveis já estão prontos e tu pega a reforma, toda essa linha também? As duas coisas. As duas linhas. As duas linhas. E qual a diferença básica vamos dizer assim, no teu trabalho de pegar um ambiente já pronto, uma construtora que está em obra, tu tem, ao menos ao nosso ver, né, tem mais tempo para trabalhar, não tem aquela pressa, aquela urgência. E no caso de reforma, até semana passada tinha um construtor que trabalha com reforma, ele disse, a gente reforma e a pessoa está morando dentro. E aí é algo mais difícil, né? Mais complexo, porque exato. Sujeira, tudo, né? Envolve, né? E uma pergunta para ti, Ceci, né? Como é que tu faz... cada cliente tem uma personalidade, né? Um gosto. Como é que tu define isso? A gente faz o que a gente chama de briefing, né? Que é uma leitura, então, do cliente, né? A gente pesquisa desde do que ele faz o dia a dia, coisas, tipo assim, que parecem ridículas, mas, por exemplo, onde é que tu toma teu café da manhã? Onde é que tu costuma fazer durante o dia? Então, a gente faz essa leitura do perfil do cliente e depois a gente faz as perguntas específicas daí para residência, né? Tipo, gosta de que cor, gosta disso, gosta daquilo. Mas a gente faz um briefing bem extenso para conseguir fazer uma leitura bem definida assim, do cliente para tentar ser o máximo assertivo possível no projeto. Né? E sobre cores? Como é que tu faz sobre cores do cliente? Se ele gosta de marrom, branco, preto? Geralmente eu coloco esses detalhes de cores assim, em alguns detalhes específicos no projeto, porque se um dia a pessoa cansar de determinada cor, a gente consegue mudar mais fácil, né? Certo. Do que a gente aplicar alguma coisa, eu gosto de vermelho, aí vai lá, bota um móvel inteiro, gigante, vermelho, daqui a pouco não aguenta mais olhar, fica mais complicado. Na imobiliária a gente percebe essa mudança para revenda. Se tem algum móvel, alguma coisa, algum detalhe muito marcante, atrapalha muito a venda. Atrapalha muito a venda. Então, retira aquela peça, retira aquela cor da parede, deixa ela mais neutra, porque vai atender mais gente, né? Isso aí eu tento aplicar em coisas que são fáceis de tu conseguir
modificar se precisar, né? Sim. Agora tu bota num revestimento, uma coisa assim que dá um pouco mais complicada e de alterar depois. Não, é interessante essa pergunta, né? Porque é uma coisa que eu vejo direto, né? E até às vezes quando é uma dúvida, como é que escolheu essa cor? Como é que ficou? Por que decidiu isso? Por que essa decisão, sabe? Porque a gente olha tanto, eu vejo tanto imóvel, tanto apartamento, tanta casa. Esses dias eu fui num apartamento, num cliente já antigo, né? Aí ele falou, cara, tu não lembra? Eu falei, cara, eu entro em tanto imóvel que eu não lembro o apartamento teu, nem se tu me der uma senha hoje, amanhã eu esqueci, porque amanhã eu tô em outro apartamento, amanhã eu tô vendo outra coisa, eu já não lembro mais, eu não sei se é no 12º, se é o 1203 ou o 1205. É tanto imóvel que eu não consigo distinguir, né? Claro que tem uns preferidos, né? Que a gente vê, esse aqui ficou muito bonito, né? E tem uns que a gente vê, né? Mas é o gosto do cliente, nunca é o que a gente gosta, né? Porque o meu gosto achou aquele mais bonito. Não quer dizer que aquele tá diferente, né? Depende do briefing, né? Depende do briefing. Exatamente, por isso que... Renan, em que momento tu entra na parte vamos dizer assim, na parte do projeto da CESI? Depende, né? Eu posso entrar tanto no estrutural dela, né? Que é a passagem de fiação, né? A parte elétrica que a gente fala, né? Que a gente faz toda a ajuda, né? Então, quando o apartamento está no zero, ou na parte da iluminação do projeto, né? Então, depende em que área que o apartamento já está, né? Se ele, o apartamento, casa ou loja, o que tiver, né? Então, se já está andando, que a gente aconselha daí alguns pontos, ou se é no meio, que é só a parte de iluminação mesmo, né? Entendi. Ceci, como é que tu pega essa questão de ajustes de projetos? Exemplo, né? Tem um cliente que está com um apartamento novo. Vai sair o projeto, tu avalia a família dele, o fluxo de moradia, como elas atuam e tal. E aí, numa obra, a questão de troca de canaleta ou troca de tomadas, como é essa interação com a Futura Luz ou com o teu parceiro, né? E como essa orientação deles ajuda, e se existe, né? E, por outro lado, também, como tu faz para fazer com que fique a casa mais completa e em lugares que tu não pode mudar coisas como tomadas ou tubulações de água, por exemplo? O que a gente tenta fazer, às vezes, é, quando tem tomadas e pontos definidos, se possível, sempre trabalhar, então, com o auxílio da marcenaria, que daí a gente consegue modificar. Puxar pelo móvel. Puxar pelo móvel e tal. Muitas vezes, a maioria das vezes acontece isso, né? Tá. Então, aí a gente acaba fazendo nesse sentido, né? Pela própria marcenaria. E porque hoje em dia, até a gente consegue, dependendo o briefing, dependendo da ideia do cliente, trabalhar com uma ideia mais industrial, que daí a gente consegue deixar, então, as mangueiras, as coisas aparentes e tal, né? Mas se for no sentido de tentar manter, preservar o máximo possível do que está ali já pronto, né? A gente tenta fazer, então, na questão daí de marcenaria mesmo, fazer essas trocas, né? Entendi. De tomadas e, enfim, passagens de fiação, nesse sentido assim, né? E quanto a tendência e gosto? Porque, assim, existe a questão de... A tendência é preto, né? Mas o gosto da pessoa é laranja. Como é que tu lida com esse... Com esse possível transtorno? É um baita transtorno, né? É uma missão, né? É uma Que missão. missão. É uma missão. Mas, assim, eu sempre tento deixar o cliente o mais confortável possível. Eu digo, olha, o que tem alta é isso, isso, isso. O que tu tá me pedindo, daqui a pouco hoje já não tá mais se utilizando muito. Mas se realmente tu quer aplicar isso aí, eu não vou, né, proibir a pessoa. Mas eu sempre tento, tipo, auxiliar, sempre tento, né, explicar as tendências, o que tá em alta, o que não tá, né? Porque as pessoas muitas vezes confiam no que a gente fala. Então, às vezes a pessoa acha ali o negócio bonito, laranja ali, olha, daqui a pouco seria melhor um preto, um branco. A gente tenta sempre contornar a situação, sempre tentar, enfim, deixar... apresentar, na real, a grande vantagem de mudar isso, né? Isso aí. E isso como tu absorve toda a estrutura, né? Desde pedreiro a pintor. Como é que tu pega todas as tendências do mercado? E como tu faz para organizar a obra? Isso. O que tu vê essencial? O que é essencial numa obra, numa organização, sabe? Porque eu vejo que tem obras muito organizadas, né? E tem obras que não estão nada desorganizadas, né? Então, o que tu vê essencial, assim, numa obra para ela se manter organizada? Como é que tu lida com essa obra para ela ficar organizada e quando tu chega numa obra que está desorganizada? Desorganizada é bem complicada, né? Eu sempre tento
organizar tudo através de planilhas e tal, para conseguir organizar bem certinho o que cada etapa vai acontecer dentro de determinado período, né? Para chamar o pessoal da mão de obra correta, enfim, para fazer tudo dentro do prazo específico, né? Às vezes acontece de fugir um pouquinho, né? Mas, basicamente, o gerenciamento de obra, eu acho que é assim, a base de toda a obra, né? Para ti não chegar e não ter atrasos, muitos atrasos, né? Porque, às vezes, as coisas acontecem, né? Mas a gente tenta primeiro sempre organizar dentro de uma planilha, um cronograma, né, de obra, para que tudo ocorra dentro da etapa, até para cada pessoal que vai trabalhar saber, bom, eu tenho que estar lá de tal período a tal período. E também poder se organizar, né? Sim. Mas pegar períodos com profissionais é difícil, porque hoje, pegando uma reuniões com eles falam assim, aqui 2 meses. E como é que tu organiza isso? Para que 2 meses que a obra está acontecendo e tu precisa do cara. O que tu vai fazer numa causa dessa? Ele vai conseguir te atender? Ele não vai conseguir te atender? A gente sempre tem que tentar trabalhar com uma segunda opção, né? Sempre tento, olha, né, de preferência essa pessoa aqui, mas daqui a pouco, não dá, a gente tenta encaixar com outra, porque tem vezes que não tem como aguardar, né? O profissional se liberar para ir lá e fazer, Sim, né? Exato. Então... E a parte do cálculo de prazo de entrega, por exemplo, né? Que daí isso vem muito a calhar com a agenda da obra. Tu prevê uns diazinhos entre um e outro para possíveis problemas? Ou a obra vai dentro de um prazo curto e era isso, tem que fazer dentro daquele prazo? Geralmente tem que fazer dentro daquele prazo, né? Às vezes, que nem eu falei, às vezes acontece de atrasar, mas a gente sempre tenta programar para que fique dentro do prazo, né? Porque geralmente a demanda é tudo pronto, né? Então a gente tem que estar sempre indo atrás e tentando fechar. E aí, tu já tem um time, teoricamente, que já tenho para material elétrico eu tenho o Renan, para eletricista eu tenho tal, para pintor eu tenho tal. Geralmente tenho as pessoas que eu indico, que eu confio bastante no trabalho, que eu sei que não vai dar problema, né? Tu já conhece, já tem esse relacionamento. Isso. Mas se o cliente também, muitas vezes, ele também tem, né, o profissional que ele gosta, que ele prefere, então daí fica... Tu sabe que... E aí, só te interromper, claro. Nesse momento aí, como é que tu lida com o cliente? Porque assim... eu conheço o Renan, né? Mas tu não conhece o Renan. E aí, como é que tu vai passar para o Renan e, tipo assim, deu um erro do Renan? Quem cobra o Renan? Tu ou eu, o cliente? Então, né? Geralmente, se a gente, profissional, indica, meio que fica na nossa responsabilidade, né? Certo. Agora, quando o cliente, enfim, prefere alguém, né, da escolha dele... geralmente também a gente acaba tendo que meio que fazer o intermédio e tentar... Sim, mas e a questão do controle do trabalho do Renan, teoricamente, também tu faria. Sim, também porque faço. vai acarretado uma qualidade do final do teu projeto, da tua entrega, do teu resultado. Sim, não, com certeza. Tu sabe que quando a gente recebe um projeto e a gente fecha e começa a executar, eu sempre treino com o meu time lá para absorver o problema, né? Então, assim, o problema não é o problema, é a gente resolver. Então, a gente vai para a obra, tenta fazer chamadas de vídeo, se for longe, tenta acompanhar a obra muito de perto. Até na separação do produto, ele é muito específico, sabe? A gente tenta nomear tudo. Hoje é tudo nomeado com fitas na cores amarelas, né, e laranjas, né? Para tudo sair específico mais perto do projeto. Para o rapaz ou quem estiver na obra entender aonde vai o material. Não simplesmente chegar uma caixa e olhar, meu Deus, né? O que é, né? Então, já aconteceu problemas em obras de chegar lá, o material está totalmente certo e o eletricista ou o profissional que estiver lá não saber ler o projeto. Aí então, e a gente tentar explicar e não conseguir, e aí se incorre para a arquiteta novamente, né? E aí não foi ela que contratou o profissional. Aí começa o problema na obra, né? Então, a gente tenta acompanhar a obra muito de perto, né? Sempre tem a questão de um joga pro outro daí, né? Exatamente. Não, porque não é comigo, porque não estou sabendo. Exatamente. Tu falou um pouquinho sobre tendências, inspirações e tudo mais, né? Como é que tu te mantém atualizada, né? E como tu traz isso, ou como tu busca isso? Hoje em dia a internet é o que mais acaba mantendo a gente atualizada, né? Também tem Casa Cor, essas feiras que a gente também costuma ir para ver as tendências, né? E muitas vezes também as lojas nos chamam, né? Para apresentar coleções, enfim, então a gente consegue ficar por dentro
dessas formas, mais ou menos, né? Através das feiras, internet e as próprias lojas quando chamam a gente para mostrar os revestimentos, as tendências de cada marca, enfim, né? E aí, voltando um pouquinho agora a falar sobre a parte de reformas que tu comentou que faz, né? Na parte de reformas, o que é o mais complicado? É o quebrar ou refazer? É as duas coisas. E principalmente se o cliente está morando no lugar. Aí complica. Porque é que tudo depende, né? Porque, por exemplo, quebrar, a gente sempre tem que pedir um auxílio para o engenheiro, dependendo da situação que tu precisa fazer, para ver, né? Questões estruturais, então. Sim. Só que a parte de quebrar, ela é mais fácil do que a de fazer, né? E se ao menos o cliente não está morando no local, daí acaba facilitando bastante essa questão, né? Tu sabe que eu já passei por uma situação dessa, né? Eu já passei por uma situação de uma reforma e eu estar dentro. A pior reforma foi a cozinha. A cozinha. Cozinha e banheiro é triste. É triste, né? Mas, sabe, o banheiro até vai, porque tu tendo chuveiro tá tudo tranquilo, mas a cozinha tu tem que ir tomar café fora, almoçar e jantar fora. Tu não consegue utilizar para nada, né? Então não adianta ter uma geladeira, né? Tu não vai ter onde lavar. E aí ali a pressão é maior ainda, porque tu sabe que o cliente está precisando e aí, tipo assim, tu precisa agilizar, tu precisa... Isso. Precisa agilizar mais. Do transtorno e aí cansa, né? Normalmente uma reforma, não sei as duas, mas normalmente ela demora um certo tempo quando tem que derrubar alguma coisa, mudar a parede e tudo mais. Sim. E aí o transtorno fica cada dia maior, né, Renan? Meu Deus do céu, né? O transtorno de uma reforma interna e tu tá dentro dela é um estresse psicológico muito forte, né? Para administrar. A questão do acompanhamento, né? Tu comentou que tem alguns projetos que são em outras cidades, né? Não sei se estão todos ativos ao mesmo tempo, mas tu faz a visita, tu tá na obra direto, tu acompanha via vídeo. Como é que é o teu acompanhamento nas obras hoje? Sim, geralmente, que nem vou te dar um exemplo do que eu fiz agora recente, né? A gente fez uma reforma bem grande numa casa em Novo Hamburgo, que a gente transformou ela de residencial para comercial. Então, era uma casa de 350 metros quadrados e aí a gente transformou ela no comercial. Como era uma obra que iria exigir muito eu estar presente praticamente todo dia, porque não era que nem ir daqui até Caxias do Sul resolver um problema, não. Era todo um deslocamento. Aí lá, por exemplo, o que eu fiz? Eu fiz só a parte de projeto e aí a gente fez uma parceria com o pessoal lá de Novo Hamburgo para fazer essa execução. Né? Porque era uma reforma muito grande mesmo, assim, né? Então, não tinha como ficar longe da obra, né? Tinha que estar toda hora acompanhando. Se é uma coisa menor, por exemplo, ali que eu citei no Rio de Janeiro, né? Era, na verdade, a reforma de um jardim externo de um deck. Então, era uma coisa um pouco mais simples. Então, eu conseguia executar de forma remota, né? Então, tudo depende ao tipo de obra, né? Porque... O grau de envolvimento que vai precisar, no caso. Isso, exatamente. E em outras cidades, daí sim, Caxias, aqui na região da Serra, daí é mais tranquilo, né? E tu chega a acompanhar projetos de outras pessoas? Executar projetos de outras pessoas que daqui a pouco não estão próximas ou algo do gênero? Ou não chega a ter esse tipo de acompanhamento? Não, ainda não. Massa. A questão nós estávamos falando bastante de residencial, né? Tu falou em comercial agora. Tu atende tanto comercial quanto residencial. Sim. E qual a principal mudança entre atender o comercial e o residencial na questão de análise de cliente? Porque tu comentaste um pouquinho o fluxo do dia a dia de uma casa é uma pegada, né? Tem mais pessoas, almoça, janta e tal. No comercial, como é que tu faz uma análise disso? Daí depende muito do tipo do comércio, né? Se é um escritório... Como esse exemplo do que tu reformou. Esse ali, por exemplo, esse ali a gente fez já um briefing um pouco mais amplo, assim, digamos, que daí foi mais por ambientes. Tipo assim, o que acontece nesse ambiente? Esse ambiente aqui é só um escritório. Esse aqui agora é a sala de reuniões. Então, a gente meio que tentava entender o que acontecia no ambiente, porque não tinha como né, se aproximar muito de cada pessoa que ia trabalhar lá e fazer um briefing, né? Exato. Então, era uma questão, aqui vai ser só uma sala de reuniões com um telão e tal. Beleza. Não, aqui vai ser uma parte onde a gente vai precisar de mais concentração, porque é uma parte mais, digamos, do escritório mesmo, tá? Daí a gente organizava em cima disso, sabe? Aí a gente foi meio que trabalhando por ambiente, tentando entender o que ia acontecer em cada ambiente para depois poder projetar. Entendi. E isso por já ter um cliente definido, né?
Sim. Num empreendimento que teoricamente que é para aluguel, uma sala para aluguel, tu faria algo mais aberto só para a pessoa montar como ela quisesse depois e entrar com outro arquiteto, no caso. Com certeza, com certeza. Maravilha, maravilha. Vamos fazer uma breve pausa para ouvir os nossos apoiadores, eles que fazem a construção em alta acontecer. Fiquem ligados, já já retornamos com mais conteúdos para vocês. Culturais do programa Construção em Alta, Predileta Imóveis, localizada na Avenida Independência, em frente à Regla. Você quer comprar, vender ou alugar teu imóvel? Entre em contato pelo fone 549-9637-9095. Estilo Nobre Italínia. A Estilo Nobre Italínia é a loja de móveis planejados exclusiva. Você que deseja reformar os ambientes de sua casa ou mobiliar seu imóvel, procure a Estilo Nobre Italínia, em Garibaldi, na Avenida Independência 352, no centro. Fone 54-3462-3674. E em Farroupilha, na Rua Júlio de Castilhos 1331, no centro. Frisa, há 20 anos consolidada no mercado. Na Frisa, você encontra soluções completas para todos os estágios da sua obra: acabamentos, louças e metais, revestimentos, porcelanatos, piso vinílico e laminado, tubos e conexões hidráulicas Tigre. Soluções em climatização com tecnologia de ponta, a Frisa tem. Atendimento personalizado, amplo showroom, acompanhamento técnico em obra, trazendo soluções completas. Ligue e agende sua visita. Fone 3462-1525. A Futura Luz, fundada em 2014 em Bento Gonçalves, é referência em iluminação. Com vasta experiência, oferece produtos exclusivos e modernos de alta qualidade, desde soluções em iluminação e material elétrico até o desenvolvimento de projeto luminotécnico. A empresa se destaca pela inovação, testando os melhores LEDs e acompanhando todas as etapas dos projetos de iluminação. Atende residências, indústrias e estabelecimentos comerciais, garantindo projetos personalizados e eficientes que atendem às necessidades de seus clientes. Stone Mármore e Granitos, especializados em acabamentos alto padrão. Contate pelo fone WhatsApp 54999967018. Total Cred, especialista em crédito, financiamentos habitacionais, consórcios, créditos consignados e muito mais. Ficou interessado? Entre em contato e faça sua simulação pelo fone 54999616147. Total Cred, localizado na Galeria Milani, em Garibaldi. Programa Construção em Alta, todas as terças-feiras às 19 horas, aqui na Rádio Conexão FM. Voltamos a apresentar o programa Construção em Alta. Estamos de volta, um agradecimento especial então aos nossos apoiadores: Estilo Nobre Italínia Móveis, Total Credit Caixa, Predileta Imóveis, Stone Mármores e Granitos, Frisa Acabamentos e Futura Luz Iluminação, por apoiarem nosso programa e trazerem sempre o melhor para o setor. Quer rever algum dos programas anteriores? Siga a gente no podcast, no @podcast Construção em Alta, no Instagram e também no YouTube. E para quem acabou de chegar, hoje nossa convidada é a Ceci, da Pigose Arquitetura, e o Renan, da Futura Luz. Vamos voltar ao nosso papo. Renan, estamos sabendo que vai ter novidades lá em Bento Gonçalves. Vamos para falar sobre isso e convidar o pessoal. Então, a Futura Luz vai estar de casa nova, né? Tá sendo um desafio grande para nós, né? Mas desafio a gente gosta, né? Então, a gente está ampliando aí umas 10 vezes a loja, né? Basicamente, né? Hoje a gente está num espaço que a gente cresceu e não comporta mais nós. E acredito que março estamos de casa nova, né? Então a gente não está contando a novidade por causa que a gente está tentando apurar, né? Então apurar, que eu digo, é tentar fazer a loja, só que fazer uma loja grande não é a mesma coisa que fazer uma loja pequena, né? Quando tu bota a mão, o negócio é grande mesmo, né? Aí que tu vê que demora, literalmente tu não consegue fazer em um dia, tu demora 3 dias para fazer uma coisa que demoraria um dia, né, para fazer, né? Qual a tua previsão lá, Renan? É para janeiro, fevereiro, março? Janeiro Olha, já foi, né? Então, fevereiro, março, abril? O que acontece? Essa sala é um desafio até para as arquitetas, né? Hoje a gente está com 2 executando, né? 2 arquitetas, uma externa e uma interna. Mas um desafio para elas porque eu estou fazendo uma loja de quase 500 metros quadrados, com mais 400 metros de estoque
em 45 dias, gente. A gente quer se mudar no carnaval. Pensa o desafio delas, né? Então a gente tá assim, ó, eu tô sem dormir e acho que elas também. Eu acredito que elas também estejam, né? Porque elas falam comigo direto e eu falo com elas direto, né? E é muita coisa, né? É muito detalhe, é muito grande. Então é difícil. A estrutura que tu vai ter lá, que tipo de produto tu tem hoje? Tu tem a parte de linha decorativa, tu tem a linha técnica, tu tem só a parte de cabos, vai ter só isso, vai ser outras coisas? Então, fala aí pra... A gente hoje é um mix inteiro, né? A Futuraluz hoje, onde que ela está hoje, né? Ela comporta tudo junto. Lá vai ser setorizado, né? O que é setorizado? Vai ser o setor de iluminação, o setor de elétrica, né? E a gente quer expandir também para alguns outros setores, né? Então, esses setores ainda não estão bem definidos, mas a gente já tem um plano de ação para isso, né? Então, o princípio do start é iluminação e elétrica, né? Para depois seguir para os próximos starts, que vai ser a parte de hidráulica, né? Entendido. Você já pode dizer o endereço ou não? Sim, a gente vai estar... estar... Então já manda, né? Então a gente vai estar se mudando para 10 de novembro, né? Bem pertinho do Via, né? Bem pertinho. Uma quadra do Via, na verdade. Meia quadra. Entrada da cidade. Na entrada da cidade. De frente para Maria Fumaça. Com estacionamento para 25 carros internos, né? E 6 vagas cobertas. Ah, legal. Boa infra. Depois vai convidar a galera para ir para a inauguração. Com certeza, né? Todo mundo... vamos convidar todo mundo, né? Vamos a gente deixar vai avisar. no ar. Ceci, voltando um pouquinho sobre a questão dos projetos, né? Uhum. Se um nosso ouvinte hoje, ele quiser algumas dicas ou por onde ele começa uma reforma na casa dele. Vamos lá, ele está querendo reformar a cozinha, a sala e tudo mais. Como é que começa esse processo? Como é que são as etapas que vão acontecer para que execute toda a obra? Qual o momento de cada coisa? Do tipo, vamos tirar os azulejos, vamos revestir a parede, vamos botar um gesso, vamos trocar o gesso, vamos ajustar o gesso, depois vai entrar o pintor, depois vem a parte de afiação. Conta para nós um pouquinho do processo inteiro para deixar isso mais transparente para o nosso ouvinte. Resumiu bem Poderia até te contratar, né? Então você ainda vai fazer das 3 da manhã às 4. Das 3 às 5, assim, eu tô sem fazer nada, não precisar, né? Então, primeiramente, a gente faz, que nem eu expliquei, o briefing ali para entender. Depois a gente faz as medidas no local, tira todas elas. Aí entende o que o cliente quer, faz o projeto. Estando o projeto pronto, a gente vai para a parte de execução, então. Aí vai depender muito do que ele solicitou, né? Mas vamos dizer que seja a ideia da cozinha ali, né? Tá. Então, é bem essa ideia ali. Retira todos os revestimentos que precisa, né? Troca, eu sempre tento, se possível, trocar toda a fiação, toda a parte de tubulação também, porque se tu já vai reformar, daqui a pouco tu coloca ali um revestimento novo, gastou, investiu e deu um problema num cano que estava ali há 20 anos, né? Sim. Então, sempre que pra possível não gerar também... um pós-obra aí. Isso, já. Então, troca a parte de encanamentos, gás, toda essa parte ali. Depois, sim, coloca dali a parte dos revestimentos das paredes, enfim. Daí passa a questão de fiação de forro, daí vem gesso. E aí, depois, por último, se possível, a gente tenta colocar o piso, né? Porque geralmente é o que mais danifica na obra, se tu coloca por primeiro, entendi. né? E aí, depois entra a parte de marcenaria daí. Tu se envolve em todas as etapas. Todas as etapas. Tá. Normalmente, não sei se acontece contigo, mas normalmente na construção de obra ou reformas e tal, quando começou a reforma ou na primeira briefing, a pessoa tem uma ideia. Mas aí ela vai na casa do Renan, o Renan tem um LED que atravessa a sala inteira. Daí você diz assim, não, quero o LED que tem na casa do Renan. Como é que funciona para te lidar com isso, com essas alterações? E se elas são no começo, eu acredito que ela é até suave. Mas quando a obra está andando? O que geralmente eu sempre tento deixar bem claro para o cliente, né? Que assim, aprovou o projeto, é isso mesmo que tu quer, tu tem certeza, aí a gente faz o detalhamento e vai. Porque se é uma troca sutil, uma coisa simples, não tem problema. Só que às vezes eles querem fazer umas mudanças que, tipo assim, a obra já está andando e aí não tem mais o que fazer. Tem que quebrar tudo de novo, né? Então eu sempre tento, né, frisar, olha, realmente é bem isso que tu quer para justamente não ter esses problemas, né? Mas consegue, por exemplo, assim, se a pessoa solicitar para ti, tu vai conseguir fazer as alterações na parte do briefing, do primeira etapa, faz todas as alterações, deixa aprovado e tal, para depois buscar os fornecedores. Isso, não. Porque até também isso atrapalha, né? Sim. O Renan já cotou tudo lá, tá tudo certo,
e mudou todas as definições. E acontece seguido. E outro ponto que eu acredito que é bem complexo, né? Daí o Renan que tá em reforma não vão saber na prática. Quando tá acontecendo, como é que tu trava ou como é que tu garante ou que formas tu usa para tentar segurar a questão do valor? Porque assim, a pessoa começou a obra, ela tem lá, sei lá, 100 mil, 200 mil, 500 mil e às vezes, ou a maioria das vezes, estoura o valor, né? Como tu percebe isso? E como tu faz para tentar segurar dentro do valor? Ou é porque o cliente muda no meio do processo? Qual é o causador disso? Para ser um alerta até para o nosso ouvinte, por que isso acontece? Que muitas vezes o cliente chega com uma ideia, né? E essa ideia, muitas vezes, eles não têm noção do quanto que é custoso fazer, né? Aplicar isso aí, né? Então, muitas vezes a gente, né, digo, olha, quer colocar isso aqui? Dá para colocar, mas tem um valor agregado, que às vezes, tipo assim, eles te entregam um orçamento e aquilo que eles te pedem, tu olha e diz, não vai ter como fazer, porque... né? Teórica, então, tá me dizendo que já começou estourando o orçamento. Dependendo da ideia... No start, no start. Dependendo da ideia que eles querem, tu já vê que assim, ó, não dá, entendeu? Então, depende muito, né? Que geralmente eles querem botar umas coisas, não, porque eu vi no TikTok uma coisa assim, e aí tu vai dizer, não, beleza, dá pra fazer. Mas dentro do teu orçamento, às vezes, não cabe essa ideia, né? E durante a obra, para segurar isso, porque a gente usa muito a brincadeira de, já que tá fazendo, né? E isso faz com que o orçamento extrapole gigante, né? O valor. Muito. Como é que tu consegue controlar isso? Ou tu vai liberando? Ou tu vai chegar no ponto e vai dizer assim, olha só, isso aqui vai implicar lá no final que vai faltar grana para pintar, para botar tal coisa. Mas como é que tu lida com isso? Nesse sentido, assim, que eu quis dizer, tipo, que dependendo do que eles escolhem no meio da etapa, daqui a pouco eles têm que abrir mão de uma outra coisa para conseguir... para conseguir chegar no final chegar com a no obra final, finalizada, de verdade. Isso aí, com a obra finalizada, né? A gente teve um construtor na semana passada e ele falou a mesma coisa, disse, quando vai fazendo, chega um ponto que a pessoa quer mudar tanto que para na metade da obra. Isso aí. E aí, Renan, como é que tá para segurar o valor da obra lá? Olha, na verdade, então não é fácil. Tu é limite, sem fim, né? Não tem margem, né? Pode gastar quando precisar. Não, literalmente não é fácil tomar as decisões de valores, né? Então, toda decisão de valores, assim, tem noites que eu fico pensando, vou para casa para decidir no outro dia, né? Decisão de valores é muito importante, porque reflete em toda a obra, né? Em tudo no que tu vai gastar, né? Ainda mais se for uma obra grande, que eu falo, né? Se for uma obra pequena, é que depende também do investimento que tu vai fazer, né? Uma obra pequena, às vezes, para alguém é uma obra grande, né? Mas em tudo reflete em valor. Então, o que eu digo assim? Parar para pensar, mas a decisão tem que ser tomada logo, né? Porque senão para toda a obra, né? Então, normalmente... o custo das pessoas paradas talvez seja pior. Exatamente. Do que o custo do investimento. E a obra, para ela ser boa, né? Qualquer tipo de residência ou de loja ou de fábrica, ela tem que ser rápida. Nenhuma obra ela pode demorar. Toda obra que demora é prejuízo. Toda ela. Então, eu vendo as obras, vendo os construtores, vendo o pessoal fazendo loja... Eu digo assim, por que eu estou fazendo uma obra rápida? Porque a obra ela onera muitas despesas quando ela é rápida. Então, eu não dou muito tempo, muita chance de ficar muita mudança, né? É isso, é decisão, é ponto, e é assim que a gente vai seguir. E eu sempre pensando assim, eu não posso voltar atrás, né? Então, às vezes em quando, por mais que até esteja em projeto, eu fazendo a minha obra, né, esteja em projeto, tem que ter algumas observações e algumas mudanças, né, pequenas mudanças para ajustes, né, então esses ajustes tem que ser tomados com decisões rápidas, claro, pensados, né, e isso é uma decisão que às vezes tu tem que trocar uma ideia até com o arquiteto, senta com ele, olha, dessa forma aqui, o que tu acha? Se nós mudar para vamos lá de gesso para MDF. Qual que seria o custo de uma parede de gesso e MDF? É mais barato, é mais caro? Mas qual que é o reflexo disso? Se eu fizer em gesso, se eu fizer em MDF? Tem que ter os reflexos dos dois lados. Porque tem lugares que tu pode mudar, ou até metalon, né? Então tu pode botar MDF, gesso ou metalon. Tá, mas se eu botar metalon é mais barato? Sim, tá, mas ela vai ficar mais bonita, ela vai ficar aparente, ela vai dar o efeito. Fecha, isso. Não fecha mais. Exato, então o MDF tem que cuidar porque pode pegar umidade, não pode, o local onde tu vai colocar, então tudo tem que ser observado, porque às vezes o reflexo
Isso aí vai refletir, às vezes, na exposição, né? Estou falando hoje de loja, vai ficar... Sim, no teu caso. No meu caso, então, na exposição do produto vai refletir. Então, tudo tem que ser pensado, né? E onerado a obra, né? Com certeza, né? Mas nós sabemos que essa parte do dinheiro não é problema. Se a gente procura É diferente. onerar, toda hora. Ceci, falando agora que o Renan tocou num assunto que me chama a atenção. Quando tu vai, vamos dizer assim, eu tenho que reformar um apartamento, né? Ou uma casa. Tu chega a visitar esse apartamento antes para fazer orçamento ou não chega a visitar? Sim, geralmente sim. E aí, como é que tu prevê ou como é que tu enxerga um possível problema de uma parede, sei lá, vamos pensar que tu vai reformar um espaço mais antigo, né? Tu falou que tu tenta trocar tubulação e tal. Como é que tu prevê o que vai estar atrás da parede ou embaixo do chão? Que pergunta. Que pergunta, isso vai dar erro de valor, vai dar erro de prazo de entrega e pode dar um erro no que for orçado, né? Então, tanto no teu serviço quanto nos terceiros. Isso. Como é que tu tenta enxergar o que poderia ter naquela obra de problema? Principalmente quando é prédio mais antigo, assim, eu sempre tento pesquisar quem é que foi o construtor, para ver se ele pode auxiliar, se ele lembra como é que foi feito, né? Porque hoje em dia, quando a gente recebe uma obra, a gente recebe tipo um catálogo, que lá tem todas as fotos, os encanamentos, o que foi colocado, né? E os prédios mais antigos não tem nada disso, né? A gente chama de manual do proprietário. Então, eu sempre tento fazer uma pesquisa se o construtor lembra mais ou menos onde é que está passando o encanamento e tal, porque por muitas vezes também as pessoas não querem modificar essa questão, então é importante saber também para não sair furando e dando problema. Nem todo mundo vai querer tirar tudo. Nem todo mundo vai querer tirar tudo, né? Muitas pessoas às vezes só chamam para fazer marcenaria, alguma coisa assim, né? Então sempre que eu vou fazer uma reforma, primeiro eu tento ver quem que é a construtora, quem que fez o prédio, para eu saber também, posso derrubar a parede, não posso derrubar a parede, saber o sistema construtivo que foi feito, né? E também saber se eles lembram de alguma questão de encanamento, como é que foi feito. Daqui a pouco, se tá no escuro, não tem mais o construtor, não sei, aí é uma missão um pouco mais complicada. Hoje em dia a gente tem os scanners, que a gente consegue passar para tentar prever onde é que tem encanamento, né? Mas geralmente a gente fecha o registro e vai na quebradeira, vai no... né? E vai na sorte. Tu sabe que eu já precisei de um scanner. Não foi fácil achar uma pessoa que tivesse de um scanner de cano. Eu já precisei disso, né? E aconteceu bem na minha cozinha, no meu apartamento, né? O vizinho de baixo me liga, fala, tu tá com a torneira aberta aí? Eu não, né? Que torneira aberta. Cara, meu gesso tá escorrendo água. Mas então eu falei, não é meu, né? Aí, no dia seguinte, né? Chamamos a construtora, fomos ver, né? E literalmente o problema era meu. O cara que fez para mim a parte da máquina de lavar a louça, né? Ele não fez a cola do cano. E aí, não molhou nada ali. Eu tive que desmontar uma pia inteira, né? Eu consegui um cara com scanner, claro, né? 3 dias após disso, para não quebrar tudo. E o cara veio de Caxias do Sul. Eu me lembro que só tinha um cara em Caxias do Sul que tinha esse scanner aí. Veio para Bento, me cobrou uma fortuna, mas me fez upar um valor enorme, porque ele achou o vazamento. Simplesmente o encanador, uma peça ele não colou no joelho. E aí, sempre que eu lavava a louça, né? Eu apertava o botão, começava a escorrer. E aquela semana, acho que eu lavei a louça a semana toda. E aconteceu. Então, tu vê como é difícil achar um profissional que tem todo o maquinário, né? Falando agora de profissional, Ceci, como é que tu trabalha na questão assim, o Renan quer começar a fornecer para ti, ou o William quer fornecer serviços para ti. Baita pergunta, como é que faz essa análise e como a pessoa chega até você? Então, a gente estava conversando até como é que a gente se conheceu, né? Isso. E geralmente é sempre por indicação. Um indica aqui, outro ali, e aí tu dá o start, né? Tu vai na confiança, né? Vamos ver, trabalha uma vez, gostou do produto, gostou do atendimento, aí... Mas tu chega, por exemplo, assim, vamos pensar, é um pedreiro, é alguém que presta serviço, né? Tu chega a visitar uma obra que essa pessoa fez, tu chega a fazer essa validação, ou tu testa em uma obra pequena, testa em algum detalhezinho para validar que trabalha contigo, que chega no horário, que está no horário, que compra horário? Depende muito o que é. Por exemplo, marcenaria, por exemplo, eu gosto muito de conhecer o trabalho, o acabamento, ter o feedback de outras pessoas, tipo assim, porque não é só tu chegar, fazer um móvel, ter um acabamento bom, mas e o pós, né? Assistência.
Então, por isso que é interessante, às vezes, tu não só conhecer o trabalho, mas tu ter alguém que já trabalhou, que sabe, né? É a mesma coisa com loja de iluminação. Tá, eu comprei um produto que tinha garantia, beleza. Daí daqui a pouco deu um problema, a loja vai... sabe? Respondendo a pergunta agora dela, né? Então, acho que todo lojista ou toda empresa já passou por problemas, né? De peças, né? Hoje, conhecendo muitas peças, depois de fazer muitos testes com muitos fornecedores, né? Eu sempre digo, o melhor teste é o nosso, é o interno da loja, né? E eu não deixo mais qualquer empresa entrar dentro da minha empresa. Primeiro, ele manda o material, a gente faz um teste, porque eu já tive problemas em obra. Mas, hoje, né, o Renan Capelesso, né, que sou eu, né? Quando o pessoal pergunta, tá, mas se a peça der problema, fica tranquilo, eu assumo todo o problema, eu assumo toda a bronca da peça, né? Mesmo se o fornecedor não me der a garantia, eu vou te dar, depois eu me resolvo com ele, porque eu sou só um repasse de mercadoria, né? A garantia tem que vir do fornecedor, e já aconteceu isso em algumas obras, né? Aí o cliente ia me ligar apavorado, Renan, não sei o que, eu falei, fica tranquilo, vem, troca, né? A peça eu vou te fornecer, depois eu resolvo com o fornecedor. E se, Renan, se tiver algum problema que tem aqui, por exemplo, vamos lá, foi quebrada a parede, foi passada alguma coisa pela parede e tem que abrir a parede. Isso... No meu caso não acontece isso, né? Por quê? Aí mão de obra, eu forneço o material. Daí se ele contratou um eletricista, um profissional, vamos dizer que o pintor foi passar... Isso, o pintor foi lá passar elétrica, né? E não fez a ligação, eu não tenho como o meu trabalho que a peça funcione, que ela ligue, né? E que ela apresente o fluxo luminoso, que ela não dê problema lá, que ela fique queimando, né? Então, você queima repentina, 1, 2, 3 vezes, opa, vamos fazer o seguinte... Sim, pegar... essa 1, 2, 3 vezes tu vai trocar. Na quarta tu vai dizer, vamos olhar o que está acontecendo. Isso, até a terceira vez que já trocou, já deu problema, alguma coisa tem de errado. Aí o que nós vamos fazer, né? Vamos pegar um engenheiro elétrico, botar um medidor, ver se está chegando a corrente exata. Porque às vezes é uma fim de linha e em vez de estar chegando 220, lá está chegando 180. Ou está explodindo o transformador aí em cima ali, está com 240, 260, então nada aguenta, né? E já aconteceu isso, né? Ou a casa é muito antiga, não tem aterramento e está passando mais carga e não absorve, né? Então existem vários problemas, já aconteceu e a gente tem que parar uma obra e analisar essa casa, sabe? E é um acompanhamento que daí vou eu, né? Daí eu já vou eu direto. E essa questão é muito importante, né? Porque às vezes as pessoas têm mania de dizer, mas que arquiteto, é tudo caro, não sei o quê. Que a gente tenta indicar sempre tudo que tem de melhor no mercado, porque se der qualquer problema, o cliente vem cobrar da gente depois, né? Às vezes com as fitas LED, né? Tu quer colocar uma marca específica, né? Uma coisa com qualidade. Não, mas na internet tem mais barato. Sim, mas se dá problema depois, vai cobrar de quem, né? Então, é esse o sentido também que é importante, né? A gente ter uma mão de obra qualificada, enfim, materiais bons, né? Para não ter problema, porque a gente sabe o que acontece, não adianta. Tu né? sabe que hoje mesmo, né? Hoje, na parte da tarde, né? Uma arquiteta me ligou, né? Tu tá fechando aquele orçamento lá? Sim, tô fechando. Tu não deixou eles mudar? Falei, não deixei, porque a outra vez, né? Eles começaram a baratear e começaram a orçar em outras obras, e aí nós conversamos aqui lá, sobre fita LED. A outra loja, a arquiteta colocou 2.200 lumens. Aí chegou na outra loja, botou 18 watts, 1.600. Aí nós fomos lá, né, e fizemos 2 orçamentos. Esse é o certo, que a arquiteta pediu, 2.200. A gente está só botando o que a outra loja colocou, 1.800, para vocês ficarem no mesmo preço. Mas a outra loja falou que funciona. Para nós é indiferente. A decisão de usar o material é de vocês. Chegou na hora, adivinha? Não funcionou. Tudo instalado. Aí começa o pepino, né? Aí o cliente foi lá e gastou mais 10 mil reais para arrumar um eiro, que foi ele mesmo, né? Que era com 2, 3 mil na época, porque se tu tá pagando 5 e tu pagar 7, a diferença não é muita. Mas se tu pagar 5 e ter que gastar 10, aí tu tem diferença, né? O barato sai caro. O barato sai caro. Essa questão do treinamento do mal instalação ou treinamento até dos arquitetos para trazer essas novidades, vocês têm na loja? Sim, treinamento, né? Não é nem tão fácil para nós, né? Hoje mesmo eu estava comentando com as meninas que a gente vai começar a fornecer treinamento. Hoje fazem 30 dias que chegou uma fita LED ela tem 6.000 lumens essa fita LED, né? Então ela é uma fita LED diferente, né? Que ninguém tem ainda. A gente comprou antes de chegar no Brasil. A gente comprou uma parte dela, já está com nós já estamos vendendo a fita LED. Então, uma novidade que chegou para nós faz uma semana, mas eu já tinha comprado ela 45 dias atrás.
De lá em dezembro eu comprei ela. Foi um teste para mim também, né? Com medo de comprar, vá que não funciona, mas o fornecedor é bom, a gente não tem problema com ele, né? Se der problema ele assume, né? Então, fornecedores assim, já tu pega fornecedores que falam, comprou é mau uso, má instalação. Tá, mas como é que vai provar que é má instalação? Porque a gente vai ver, né? Se é má instalação, a gente fala, olha, o que eu digo assim, fita LED não queima, né? Fita LED não queima, a não ser que tu botou a potência errada ou tu dimensionou errado, que daí ela está diminuindo o fluxo. Eu vou usar um exemplo muito básico, né? O carro tem 5 marchas, mas se tu usar só em primeira, ele vai quebrar. E a fita LED é a mesma coisa. Ou só em quinta também. Ou só em quinta ele não vai andar, né? Exato. Então, basicamente a fita LED é a mesma coisa. Existe toda a potência, tudo certinho para ela funcionar, né? Os locais adequados para utilizar também. Isso, tudo certo. Maravilha, gente. Chegamos ao final de mais um Construção em Alta, aqui na Conexão FM 87.5. Foi um prazer ter você com a gente. Antes de encerrarmos, vamos aos nossos apoiadores. Culturais do programa Construção em Alta. Predileta Imóveis, localizada na Avenida Independência, em frente à Regla. Você quer comprar, vender ou alugar teu imóvel? Entre em contato pelo fone 549-9637-9095. Estilo Nobre Italínia. A Estilo Nobre Italínia é a loja de móveis planejados exclusiva. Você que deseja reformar os ambientes de sua casa ou mobiliar seu imóvel, procure a Estilo Nobre Italínia, em Garibaldi, na Avenida Independência 352, no centro. Fone 54-3462-3674. E em Farroupilha, na Rua Júlio de Castilhos 1331, no centro. Frisa, há 20 anos consolidada no mercado. Na Frisa, você encontra soluções completas para todos os estágios da sua obra: acabamentos, louças e metais, revestimentos, porcelanatos, piso vinílico e laminado, tubos e conexões hidráulicas Tigre. Soluções em climatização com tecnologia de ponta, a Frisa tem. Atendimento personalizado, amplo showroom, acompanhamento técnico em obra, trazendo soluções completas. Ligue e agende sua visita. Fone 3462-1525. A Futura Luz, fundada em 2014 em Bento Gonçalves, é referência em iluminação. Com vasta experiência, oferece produtos exclusivos e modernos de alta qualidade, desde soluções em iluminação e material elétrico até o desenvolvimento de projeto luminotécnico. A empresa se destaca pela inovação, testando os melhores LEDs e acompanhando todas as etapas dos projetos de iluminação. Atende residências, indústrias e estabelecimentos comerciais, garantindo projetos personalizados e eficientes que atendem às necessidades de seus clientes. Stone Mármore e granitos, especializados em acabamentos alto padrão. Contate pelo fone WhatsApp 54999967018. Total Cred, especialista em crédito, financiamentos habitacionais, consórcios, créditos consignados e muito mais. Ficou interessado? Entre em contato e faça sua simulação pelo fone 54999616147. Total Cred, localizado na Galeria Milani, em Garibaldi. Programa Construção em Alta, todas as terças-feiras às 19 horas, aqui na Rádio Conexão FM. Voltamos a apresentar o programa Construção em Alta. Bem-vindos de volta. Quero agradecer então aos nossos convidados, o Renan Capelesso e a Cicely Torquato, da Pigose Arquitetura, por compartilhar um pouquinho de tudo que fazem no seu dia a dia e trazer mais conhecimento para os nossos clientes. Para quem quiser saber mais, Cici, onde te encontra, como chega o teu contato, como a pessoa pode chegar até as tuas redes sociais. Isso, tenho então a @Pigose Arquitetura, que é meu Instagram, e Facebook, e WhatsApp também. Pigose é com 2 Zs, né? Com 2 Zs. Renan, como as pessoas te encontram? No endereço novo, no endereço velho? Ainda no endereço velho, né? Então até esse mês, até o final do mês, no endereço velho, né? E depois do final do mês aí, endereço novo, né? Na 10 de novembro, 186. E rede social tem, Renan? Rede social, Futura Luz, né? Procura lá para acompanhar todas as novidades. A gente vem postando muita novidade, né? E logo depois também tu vai acessar um outro... A gente estava abrindo o site com lançamento de novidades cada 5 dias. Maravilha. Você que está nos ouvindo, muito obrigado pela companhia. Lembre-se de nos seguir no @podcast Construção em Alta e também acompanhar nos perfis @William Pilate e @Giovana Fachinelli no Instagram.
Estamos também no YouTube e Spotify. Nosso próximo encontro já tem data marcada para terça-feira às 19h, mais um programa recheado de informações e novidades do mundo da construção. Tenham todos uma excelente semana. Até terça que vem. Um abraço. Boa noite.